Bom dia! Passando mais uma manhã com a poderosa palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma as nossas vidas, batiza com o Espírito Santo e nos leva para os céus. Aleluia! Essa é a poderosíssima palavra de Deus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra, aleluia, que fica no livro de Isaías 6, aleluia, a partir do versículo 1, aleluia. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aleluia. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Aleluia. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, aleluia, disse Isaías: ai de mim, aleluia, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar e com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, aleluia, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma palavra maravilhosa, aleluia. Que fique esse registro poderoso, aleluia, da vida de um homem escolhido por Deus, consagrado por Deus, a profeta, aleluia. Isaías. Até aqui o capítulo 6, provavelmente Isaías levava uma vida normal, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer que a partir, aleluia, do capítulo 6, aleluia, Isaías tem um encontro verdadeiro com o Senhor, aleluia. Ele tem uma experiência, aleluia, sobrenatural, aleluia, com o Senhor. E diga-se de passagem, uma experiência forte, poderosa, mas justamente quando, aleluia, no comecinho dessa palavra fala, no ano, aleluia, em que morreu o rei Uzias, uma pessoa muito importante, aleluia, chegada de Isaías, aleluia. Justamente no ano em que morreu, aleluia, uma pessoa, um amigo, um confidente, aleluia, aleluia. E como não estaria o coração de Isaías, né? Aleluia, porque se a palavra faz questão de frisar, no ano em que morreu o rei Uzias, foi o ano, foi ali, foi a data, foi o dia, aleluia, em que o Senhor, aleluia, teve um encontro com Isaías. Como será que não estava o coração dele, diante dessa grande perca? Eu quero dizer nesta manhã, desse dia, que muitas vezes, no ano, no mês, num dia em que algumas coisas de repente, acontecem na nossa vida, como algo que vem para nos abater, como uma perca, como às vezes uma enfermidade bate na nossa porta num ano, num dia, num mês. Algo acontece, aleluia, como aconteceu na vida de Isaías. Aleluia.
e que a partir desse momento, aleluia, a vida dele mudou completamente, aleluia, a vida dele mudou, aleluia, do dia para a noite, aleluia. O Senhor se apresentou a esse homem, o Senhor, ele teve uma experiência, aleluia, aleluia, forte e genuína com o Senhor. E é assim nas nossas vidas. E o Senhor estava falando comigo com essa palavra. Quantas pessoas estão precisando, aleluia, ter uma experiência individual, particular com o Senhor, uma experiência verdadeira, aleluia. Porque, irmãos, às vezes nós julgamos as pessoas, porque as pessoas não estão na presença de Deus, porque às vezes as pessoas não se convertem, porque às vezes as pessoas... Mas enquanto nós, aleluia, não tivermos a nossa própria experiência com o Senhor, aleluia. A palavra de Deus em Jó diz o quê? Que Jó, no capítulo 42, Jó ouvia a Deus somente de ouvir falar. E olha que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal e só fazia coisa boa. Aleluia, mas a palavra de Deus diz que chegou o dia em que Jó teve uma experiência, aleluia, de não só ouvir, de não só ouvir a Deus pelo que os outros falavam, mas de andar com Ele. Então, aleluia, nós precisamos estar orando, né, também, para que Deus venha, Senhor, dá uma experiência para essa pessoa. Às vezes você está orando por um familiar, pelo seu esposo, por alguém da sua família. Aleluia. Assim como eu também oro. Aleluia. O Senhor tem me dado esse discernimento. Aleluia. Vamos pedir para que o Senhor tenha uma experiência. Aleluia. Que essas pessoas venham ter uma experiência com o Senhor. Aleluia, não somos nós que vamos definir, Senhor, faz isso, faz aquilo, de que forma vai ser, Senhor, mas tenha que essa pessoa, que a minha filha, que o meu filho, que esse meu parente venha ter uma experiência e que através dessa experiência, Senhor, ela nunca mais vai deixar de estar aos teus pés, ela nunca mais vai deixar de estar na tua presença. Aleluia, porque o Senhor deseja nos marcar, deseja nos selar, que essas pessoas possam ser marcadas, seladas, aleluia, com uma experiência da parte do nosso Deus. Uma vez eu estava na pia orando ao Senhor, fazendo o meu serviço, aleluia, lavando louça, e de repente o Senhor falou comigo num hino da harpa. Aleluia, foi quando o Senhor me deu pela primeira vez essa palavra. Tem um hino da harpa que fala assim: revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador. Aleluia, o Senhor precisa se revelar a nós. Revela-nos, Senhor, revela-nos a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu imenso amor. Aí eu comecei a compreender que enquanto o Senhor não nos revelar, aleluia, Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia, nós temos uma experiência, aleluia, aleluia, na nossa vida nós vamos andar cocheando em dois pensamentos, nós não vamos firmar os nossos passos. Quantas pessoas são vacilantes, né? São inconstantes, uma hora tá na igreja, outra hora tá no mundo, elas não tiveram ainda, aleluia, uma experiência, aleluia, com o Senhor Jesus. E Isaías, o profeta, que já tinha sido escolhido desde o ventre da sua mãe, aleluia, no ano em que morreu o rei Uzias, aleluia, ele teve um encontro com o Senhor. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua glória, enchia o templo, coisa maravilhosa, coisa sobrenatural, aleluia. Ele viu os anjos do Senhor, aleluia,
que sobrevoavam aquele lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eles clamavam: Santo, 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 uns para os outros. Aleluia, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Aquele que guerreia as nossas guerras, aquele que estava guerreando a guerra de Isaías diante de uma grande perca, aleluia. E eles diziam: toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, até os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam. Tão grande é a glória, tão grande era a glória e a presença do Senhor. E a casa se encheu de fumaça, a ponto de que Isaías disse: ai de mim, ai de mim. Aleluia. Toda vez que o Senhor se apresenta a nós temos essa atitude, não de nos vangloriar, não de nos exaltar, mas dizer: Senhor, ai de mim, quem sou eu, Senhor, ai de mim, aleluia, aleluia, porque ele disse: eu sou um homem, Senhor, de lábios impuros, Deus, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram, aleluia, o Rei, aleluia, aleluia, e ele disse: eu estou perecendo diante da tua glória, de tanta glória, aleluia, aleluia, porque os meus olhos, aleluia, viram o Rei, o Senhor dos exércitos, apareceu para ele, aleluia. Porque eu sou um homem de impuro lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que o Senhor venha, aleluia, aleluia, venha a nós também, aleluia, nos confrontar, aleluia. Muitas vezes nós somos essas pessoas também, aleluia, que quantas vezes nós temos que pedir: Senhor, purifica os meus olhos, purifica os meus ouvidos, purifica as minhas mãos, purifica os meus lábios, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E também habitamos no mundo, né, de impiedade, de injustiça. Habitamos, né, aleluia, no meio de um povo também de impuros lábios. Nós não somos diferentes de Isaías. Aleluia, contudo, aprove o Senhor, aleluia, se encontrar com ele, aleluia, o chamar para uma grande obra, aleluia, aleluia. Então o serafim voou diante dele, né, e na sua mão tinha uma brasa viva, aleluia, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a boca de Isaías, aleluia. E eis que tocou os seus lábios, e a sua iniquidade, aleluia, e o seu pecado foi tirada, e purificado o seu pecado. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Toda vez que o Senhor Jesus, ele deseja entrar na nossa vida com algo grande, com uma presença, com uma glória maior, com uma experiência, aleluia, da sua presença, de quem ele é, aleluia, ele vai tocar em nós. Ele vai tocar em algo que precisa ser tocado. Ele vai retirar de nós algo que precisa ser retirado, que precisa ser purificado, que precisa ser transformado. Ele vai nos lapidar, ele vai nos purificar, ele vai, aleluia, ele vai fazer, aleluia, muitas vezes aquilo que a gente não consegue, naturalmente o Senhor vai fazer, como ele fez com Isaías. E ele tocou na sua boca e tirou dos seus lábios toda iniquidade e todo pecado. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aonde você deseja ser tocado nesta manhã? O que você deseja que seja transformado? Que o Senhor venha limpar o seu coração,
limpar do seu interior, também do seu exterior, fazer uma transformação, algo relevante, algo que venha mudar a sua vida para sempre. O Senhor, Ele trabalha de dentro para fora, não só de fora para dentro, de fora para dentro. É o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que nos purifica, é o Senhor que nos santifica, e o Senhor tem nos chamado para uma separação, assim como chamou Isaías, que foi consagrado, aleluia, a profeta, aleluia, ele tem nos chamado, santificai-vos, aleluia, eu farei maravilhas na sua vida. Se separa, se consagra, jejua, ora, busca, aleluia, renuncia, e eu farei uma grande obra, aleluia. E depois dele ser tocado com essa brasa viva do altar, aleluia, ele ouviu uma voz, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor que dizia para ele: a quem enviarei? Aleluia. E quem agir por nós? Aleluia. Então ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Coisa linda. O Senhor tem um chamado, o Senhor tem um envio para você, para a minha vida, para a sua vida. Aleluia. O Senhor está nos chamando nessa manhã, aleluia, como ele chamou o profeta Isaías. O profeta Isaías não foi qualquer homem, quem dera nós fôssemos, né, um pouquinho do que ele foi, um grande homem escolhido para profetizar, aleluia, para um povo rebelde, um povo que não queria saber, aleluia, da palavra do Senhor. Ele foi escolhido como boca de Deus, assim como eu e você nesse tempo, aleluia, fomos chamados. Aleluia, que privilégio, é privilégio do Senhor sermos escolhidos por Deus. Aleluia, é privilégio do Senhor, onde o Senhor tem nos chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. É privilégio do Senhor nós estarmos diante da sua santa e gloriosa presença e poder dizer: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, faz segundo o teu querer e a tua vontade. Usa-me, Senhor. Nós somos apenas uns instrumentos do Senhor. Aleluia, o Senhor, aleluia, nos usa apenas como instrumentos. Aleluia. Nós deixamos ser usados, emprestados, para que o Senhor venha nos usar a nossa boca, usar a nossa voz, aleluia, aleluia, para fazer a sua obra, a sua vontade na terra, nesse tempo presente, aleluia. E ele disse, aleluia, eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja, aleluia, a tua resposta para o Senhor, aleluia, diante do chamado dele na tua vida. Eis-me aqui, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor, na manhã deste dia, esteja, em nome de Jesus, alcançando as pessoas por quem nós temos orado e venha dar experiências, aleluia, para que elas venham se firmar os seus passos, firmar os teus pés na casa do Senhor, na presença do Senhor, conhecer o Senhor, não somente de ouvir falar, mas, aleluia, de andar com Ele. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta manhã. Eu vou estar orando para estar encerrando em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, quão privilégio é, meu Deus, Senhor da glória, te servir. Temos sido um dia escolhidos por Ti, temos um dia sido separados por Ti, de onde o Senhor nos tirou, ninguém jamais poderia nos tirar. O que o Senhor fez por nós, jamais ninguém poderia fazer, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ter mais e mais experiências contigo, assim como Isaías teve, Pai, uma experiência sobrenatural contigo, e muitas vezes nós não queremos passar por apertos, por situações, pelo dia mal, por coisas que muitas vezes, se não fossem essas coisas, nós não teríamos nos encontrado contigo. Eu me encontrei contigo, Senhor, através de um acidente de carro. Senhor, muitas pessoas terão que passar por alguma experiência, não necessariamente ruim,
que seja boa, que seja a experiência que o Senhor, aleluia, aleluia, deseja para cada um de nós. Mas o profeta Isaías, no ano da morte de um homem muito importante na vida dele, no ano de um luto, de uma grande perca, ele teve um encontro sobrenatural com o Senhor. E que seja assim, Pai, aleluia, que seja feita a tua vontade na vida dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, na vida de todo aquele por quem nós temos orado e clamado. Senhor, tenha uma experiência conosco, nós queremos te conhecer, Pai, de andar contigo, aleluia, de ouvir a tua voz ao nosso coração, a voz das tuas palavras, que o Senhor venha bradar nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Senhor, converte os nossos filhos, converte, Senhor, os esposos, converte as esposas, converte os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos descendentes, Pai. Todos aqueles por quem nós temos clamado, orado, pedido, suplicado, Pai. Deus, dá uma experiência sobrenatural sobre a vida deles. Revela-nos, Senhor, Jesus, revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador. Revela Jesus, Senhor, a eles, Pai, as maravilhas mil do teu imenso amor, como diz no canto, da harpa, Pai. Em nome de Jesus, se revela a tua igreja, se revela mesmo a nós que já estamos na tua presença. Nós temos sede de ti, a nossa alma anseia por ti, numa terra seca e sedenta, Pai, assim como as coças, elas anseiam por águas, assim a nossa alma anseia por ti todos os dias, não somente no dia que nós nos convertemos, que nós, aleluia, chamados por ti, nos arrependemos e tivemos um encontro contigo, mas todos os dias da nossa vida nós queremos ter um encontro, uma experiência que venha mudar o nosso dia a dia, que venha mudar a nossa história, que venha mudar, Senhor, verdadeiramente, Pai, a nossa vida, Pai. Eis-me aqui, Senhor, aleluia, envia-nos a nós, Pai, envia, Senhor, que essa pessoa que está do outro lado, ouvindo essa palavra, Pai, ao qual já foi chamada por ti, Pai, mas muitas vezes ainda está inconstante, está, Senhor, com passos, Senhor, vacilantes, Pai. Firma os joelhos trementes e as mãos fracas desta manhã. Deus, dá um encontro com a tua glória. Ah, Senhor, aleabassuri canta lamanaia, porque até os umbrais das portas do templo se moveram, aleluia, com a tua presença, Pai. Se move, Senhor, a nosso favor, se move a favor dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa vida, da nossa história. Senhor, revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu imenso amor. Revela-nos, Senhor. Essa é a minha oração nesta manhã. Revela-te a essa pessoa que está do outro lado, ouvindo essa palavra, que talvez ainda deseja, Senhor, te conhecer, ouvir a tua voz, como Samuel um dia no templo, Senhor. Ele estava no templo, Senhor, e aleluia, o Senhor chamou Samuel pelo seu nome, mas ele ainda não tinha ouvido a tua voz. Senhor, quantas vezes nós estamos na tua casa, na tua presença, e ainda não identificamos a tua voz, aleluia, mas ele sabia, aleluia, porque ele já tinha ouvido a tua voz. Ele disse, quando você ouvir a voz novamente, diga, fala que o teu servo ouve, aleluia. E pela terceira vez, quando o Senhor chamou, aleluia, Samuel, ele disse, Senhor, fala que o teu servo ouve. Que nós possamos dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve nessa manhã. Queremos ouvir a voz das tuas palavras, queremos ser convertidos por ti, queremos ser salvos por ti. Queremos, Senhor, ver a tua glória, sentir a tua presença. Queremos, Senhor, ter uma vida diferenciada. Queremos viver o sobrenatural do Senhor. E quão difícil não deve ter sido para Eli, que não mais ouvia a voz de Deus. Quão triste deveria ter sido para ele, aleluia, porque a palavra do Senhor era rara naqueles dias. O pecado havia tomado conta, aleluia, naquele tempo, aleluia. E não se ouvia mais a palavra do Senhor, e a palavra era rara. E quando ele entendeu que o Senhor estava chamando, aleluia, um menino, aleluia, estava chamando a Samuel,
Como difícil deve ter sido para ele pensar, eu não ouço mais a voz do Senhor, o Senhor não me chama mais, aleluia, aleluia, mas o Senhor aprove chamar a Samuel, e o Senhor aprove o Senhor a nos chamar nessa manhã, como ele chamou a Samuel, como ele chamou a Isaías, aleluia, nós só temos que dizer sim para o Senhor, sim Senhor, eis-me aqui, aleluia, e faça sim, me conforme a tua vontade, eis-me aqui, Senhor, aleluia, Senhor, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a casa dos meus irmãos, abençoa esse dia, que esse dia seja um dia ricamente abençoado, próspero, edificado, Pai, que a tua presença esteja sobre eles, Pai, que a tua voz, Senhor, esteja sobre a vida deles, Senhor, fala com eles, Pai, aleluia, neste dia, Pai, aleluia, como o Senhor falou, aleluia, com Isaías, revela-te, Senhor, a cada um de nós, aleluia, para que nós venhamos experimentar qual seja a tua boa, agradável e perfeita vontade sobre as nossas vidas. Que o Senhor te dê um dia abençoado, um dia de paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Essa é a minha oração nesta manhã, aleluia. Também venho pedir ao final, aleluia, dessa live, que os irmãos que puderem estejam compartilhando essa palavra, aleluia, para a glória de Deus, se inscreva no canal, dê o seu like, para que mais pessoas, né, possam ouvir essa palavra, para que o YouTube venha divulgar, aleluia, entender quão relevante, aleluia, é a poderosa palavra de Deus. Nós, aleluia, somos apenas instrumentos que o Senhor, por diversos meios, nos escolhe para divulgar a palavra de Deus, para falar a palavra de Deus. Então compartilhe em nome de Jesus e que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Glória a Deus.